Chegamos na nossa terceira e última aula do desafio Nutrição Inteligente e Estratégica no cultivo de morangos. E o tema da aula de hoje será Nutrição Prática no Dia a Dia. Como organizar os manejos nutricionais de forma simples e eficiente. E no final da aula eu também tenho um convite para você. Nos 2 primeiros dias do desafio, falamos sobre a diferença entre os adubos sais simples e formulados e por que todos os nutrientes devem estar presentes na formulação de adubação e devemos enviar na fertirrigação. Todos os nutrientes devem ser enviados na fertirrigação. Falamos também como uma planta bem nutrida ativa os mecanismos naturais de defesa, reduzindo o uso de produtos e evitando prejuízos. Uma planta bem nutrida é a base do nosso cultivo de morangos. E hoje vamos conectar todos esses assuntos com a prática do dia a dia. Como funciona a rotina nutricional no cultivo de morangos? Todos os dias é necessário enviar a fertirrigação, com todos os nutrientes, para as plantas. Esse é um questionamento que é sempre feito lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Dani, eu devo enviar a fertirrigação? Devo adubar? Devo nutrir as plantas todos os dias? Sim, todos os dias as plantas devem ser nutridas. E aí você vai realizar o manejo da fertirrigação com base em 2 manejos nutricionais práticos, que é o monitoramento e o manejo da EC, da condutividade elétrica, da concentração de nutrientes que vai estar na solução do substrato. Você vai monitorar essa EC da solução do substrato utilizando um extrator, uma ferramenta, um extrator de solução do substrato. Mas eu posso verificar utilizando o drenado, que é a solução que pinga ali do slab, da calha? Não pode. Essa solução drenada não é confiável. A gente não tem como ter certeza que essa solução drenou realmente todo o substrato ou está passando por uma galeria ali dentro do substrato. Essa solução drenada não é confiável. Você deve utilizar um extrator de solução do substrato, tá? E aí, então, a partir do resultado, da EC que estiver no substrato, daquela solução extraída com o extrator é como se, enquanto está extraindo, imitasse a absorção da planta. Por isso que é uma ferramenta confiável. E aí, a partir dessa EC, então, extraída com o extrator, você vai tomar as decisões de que ECs vai utilizar na fertirrigação. Mais do que fazer uma fertirrigação por dia, você precisa ver se há necessidade de fazer mais 2, 3, dependendo ali da EC que está no substrato. Outro manejo nutricional prático é monitorar e manejar a umidade do substrato. A umidade do substrato deve se manter o mais próximo do ideal possível, que é um substrato que não vai estar encharcado e nem um substrato seco, porque uma umidade ideal vai garantir que a planta consiga absorver os nutrientes. De nada adianta você enviar ali um pulso de fértil com pouca quantidade de água, que não é necessário nem para umedecer o substrato. E aí a planta não vai conseguir absorver se a umidade não estiver ideal, se não tiver solução no substrato suficiente. Então, esses manejos aí, que eu chamo de manejos nutricionais práticos, que são esses manejos rotineiros do dia a dia mesmo. Outro fator que influencia diretamente nos manejos nutricionais práticos, e também nas respostas da planta, nos resultados que a planta vai gerar, são as condições climáticas. Precisamos que as condições climáticas estejam favoráveis
para que a planta consiga fazer o processo de fotossíntese, produzir o próprio alimento, né, e metabolizar. Então, em dias ensolarados, a planta está ativa fotossinteticamente, está produzindo o seu próprio alimento. Então, devemos fazer manejos nutricionais específicos para dias ensolarados, sabendo que a planta está ativa. Já em dias nublados, devemos fazer manejos nutricionais específicos para dias nublados. Porque se a planta em dias nublados, né, não tem luz solar, sem luz solar não há fotossíntese. Então a planta não está ativa, né, metabolicamente, não está metabolizando, não está absorvendo eficientemente os nutrientes. Se ficarmos enviando fertirrigação na mesma EC de dias ensolarados, né, na mesma concentração de nutrientes, vai sobrar nutrientes ali nessa solução do substrato, né? E aí depois vamos monitorar e a EC da solução do substrato está altíssima, porque você não fez os manejos, né, conhecendo como que a planta funciona. Por isso que é tão importante a gente saber como que a planta funciona para poder fazer os manejos nutricionais práticos do dia a dia a partir desse conhecimento. E aí aqui eu quero trazer o que você, produtor de morangos, precisa dominar para ter autonomia no teu cultivo de morangos. Eu falo tanto em autonomia, o que precisa para o produtor, né, ganhar autonomia. Então, não é sobre decorar termos técnicos. Você não precisa ficar, né, falando em termos técnicos, decorando e dominando esses assuntos, né, mais técnicos. Não é também sobre saber fazer uma formulação de adubação, nem entender a atuação bioquímica e fisiológica dos nutrientes. Você não precisa ter este conhecimento como produtor. Isso é uma capacidade técnica. Por isso que existe engenheiro agrônomo, engenheira agrônoma, porque é uma capacidade técnica, estudamos por anos. E aí, às vezes, os produtores chegam e falam: Dani, eu entrando na mentoria, eu vou aprender a formular, a fazer formulação de adubação? Não, isso é uma capacidade técnica. Eu irei te entregar as formulações prontas para você, produtor, utilizar, né? E aí, então, o que é, né? É sobre dominar a forma certa de executar os manejos nutricionais práticos, né? Saber interpretar os sinais da planta, né? E ter critério nas escolhas de produtos. Voltando ali nos manejos nutricionais práticos, condução das ECs, das fertirrigações, monitoramento e manejo da EC da solução do substrato, monitoramento e manejo da umidade do substrato. Isso você precisa entender e dominar. Esses manejos práticos do dia a dia cabe a você, produtor. Eu, como agrônoma, não consigo, né, fazer esses manejos para você. É você que tem que entender como fazer e executar, né? E aí, interpretar os sinais da planta, né? Se a planta está produzindo ali um morango que está com uma cor meio um vermelho esbranquiçado, né? Aquela cor de burro quando foge, né? Eu falo que é, né, San Andreas. Errou um pouquinho nos manejos nutricionais práticos, o San Andreas já começa a ficar meio alaranjado. Já é meio alaranjado, né? Daí fica meio esbranquiçado. Enfim, né? Então, o produtor precisa fazer essa leitura. O fruto está esbranquiçado, está meio amolecido. Talvez é porque a EC da solução do substrato está baixa. Está baixa. Então, vamos ajustar, né? O que eu preciso fazer para ajustar? Então, esses manejos que você precisa dominar. E em relação aos produtos, né? Existem produtos necessários. A gente não consegue produzir sem aplicar produto, né? Os fertilizantes foliares, por exemplo, né, são fundamentais. Precisamos suplementar alguns nutrientes. Agora, controle de pragas e doenças. Você precisa ter um armário cheio de produto lá, esperando que ocorra um ataque de uma praga, de uma doença? Não. Se você tem uma planta bem nutrida, você vai identificar, né? Você vai monitorar, né?
identificou a praga. Em uma planta bem nutrida, dá tempo de você ir atrás do produto, você ir comprar o produto, vir aplicar o produto, né? Bem tranquilo, você tem uns dias ali para trabalhar. Claro, vai depender de uma praga para outra, né? De uma doença para outra. Algumas são realmente mais agressivas, e ainda mais se as condições climáticas estiverem favoráveis. Mas uma planta bem nutrida, a praga não vai, né, de uma hora para outra se alastrar que você perde o controle. Então, por isso, você não precisa ir e deixar todos os produtos esperando o problema acontecer. Você vai adquirir produtos se ocorrer o problema, né? Se ocorrer o ataque. Tá? Então, essa questão ali dos critérios nas escolhas dos produtos é muito importante. E a autonomia é você conhecer a planta, você saber os produtos que realmente você precisa no teu cultivo, e quando o vendedor chega e fala, ó, seu João, né, Dona Maria, produtores de morangos, eu tenho esse produto aqui, mas é um produto assim que você aplica e controla ácaro rajado e controla a trips, assim, é um verdadeiro milagre o produto. Você vai dizer não, muito obrigado. Eu já tenho os produtos necessários aqui para fazer os controles, e esse produto caro, na maioria dos casos, caro, não estou precisando, né? Estou dispensando. Parar de pegar o teu dinheiro e o teu lucro e dar para o vendedor, né? Claro, existem vendedores necessários, né? Que nem eu sempre falo, mas a gente tem que se preparar para quando os vendedores, que nem dizia minha avó, o salafraio, chegar, porque existe, né? Nós estamos preparados, nós temos conhecimento para dispensar, né? Não pegar e, vou comprar mesmo, é verdade, esse produto é bom, parece ser bom pelo que o vendedor está falando. Então, nesse sentido, né? E aí, em relação também às características específicas das cultivares. Cada cultivar exige um manejo nutricional prático específico. Dani, é uma formulação diferente? Então eu uso uma formulação de adubação específica para Albion, outra para Saandra? Não. É em relação aos manejos nutricionais práticos, AEC, que você vai trabalhar na fertirrigação, nos pulsos de fertirrigação. Algumas cultivares são mais exigentes, né? A gente precisa trabalhar com ECs mais altas, outras com ECs mais baixas. Então, é em relação aos manejos nutricionais práticos, né, que muda de cultivar para cultivar. E aí, você trabalhando, por exemplo, com uma cultivar Albion, você vai precisar conhecer as características específicas dessa cultivar e aplicar os manejos para a cultivar, né? Não é, eu trabalho com a cultura do morangueiro, então eu faço os manejos para a cultura do morangueiro. Se você tem duas cultivar, Albion e San Andreas, por exemplo, que são cultivares distintas em relação aos manejos nutricionais, e você faz os mesmos manejos, ou vai faltar nutriente para San Andreas, ou vai sobrar para Albion, né? Porque Albion não tolera ECs elevadas na fertirrigação, na solução do substrato. É uma cultivar sensível, podemos dizer assim. Já San Andreas é mais exigente, até pela característica de produzir por pico, né, na maioria das regiões produtoras. Enfim, só uma pincelada aqui, né, em relação a esse assunto, mas o principal ponto aqui é a autonomia, né, que eu queria trazer, que você, produtor, precisa ter. Mas como produtor, você não precisa querer dominar o conhecimento do agrônomo. Não, você precisa dominar os conhecimentos que te cabem como produtor de morangos. Produtora de morangos. A aplicação foliar. Quando e por que utilizar a aplicação foliar? A aplicação foliar é feita uma vez por semana. Toda semana é necessário aplicar fertilizantes. Fertilizantes para suprir alguns nutrientes fundamentais na formação, no desenvolvimento, né, no enchimento dos frutos e na qualidade dos frutos, na qualidade dos morangos, né? Às vezes o produtor, e também já me apareceu várias perguntas na caixinha, Dani, eu consigo enviar na fertirrigação e não fazer a aplicação foliar?
Porque é trabalhoso mesmo, né? Toda semana, às vezes, já tem as aplicações de controle, né, de praga, de doença, e daí ainda mais aplicação foliar com os fertilizantes. Mas, infelizmente, essa aqui é uma aplicação necessária. É uma diferença gritante entre quando a gente aplica os fertilizantes toda semana e quando não aplica. E eu testei isso aqui, né, na estufa experimental. Eu pensei, eu não vou aplicar por várias semanas e vou avaliar. No máximo 3 semanas eu fiquei para ver e foi declinando realmente a qualidade dos morangos. Não que, né, vai influenciar de uma forma a ponto de a planta não desenvolver flores, né, desenvolver os frutos, porque isso, os nutrientes são enviados, né, todos na fertirrigação. A aplicação foliar é um suplemento, né, para suplementar, para melhorar a qualidade dos morangos. E aí, principalmente nas cultivares ali, San-Andreas, né, que vai ficar dependendo, faz vários dias nublados. Se você não aplica, não faz a aplicação foliar, vai ficar ainda mais aquele esbranquiçado no morango. Claro, vai depender muito dos manejos nutricionais práticos, mas é fundamental. Às vezes eu converso com os produtores na consultoria, né? Quando aplica os fertilizantes, eu não consegui, Dani, fazer. Essa semana eu consegui. Nossa, dá uma diferença muito grande nos morangos. Isso é um fato. Não existe a possibilidade de não fazer a aplicação foliar, não na cultura do morangueiro. E aí uma outra aplicação que eu recomendo fazer semanalmente também é aplicação para controle preventivo de doenças. As doenças são, na maioria dos casos, causadas por fungos patogênicos. Não conseguimos detectar, enxergar que está vindo, né, uma estrutura de um fungo causar a doença. Então, trabalhamos para a doença apenas. Né? Para pragas, vamos monitorar e só aplicamos produtos quando a praga já está no cultivo. Não existe controle preventivo para pragas, mas para a doença, sim. Química verde, né, produto química verde, à base de extrato de plantas ou biológicos. Então, são com esses produtos que fazemos toda semana um controle preventivo de doenças. Então, aqui vimos os manejos práticos, né? O que são, então? Revisando. Né? Manejos nutricionais práticos, ali relacionado aos manejos da fertirrigação, EC, umidade do substrato e as aplicações foliares, né? Fertilizantes e controle preventivo de pragas. Esses manejos precisamos diariamente executar e semanalmente no caso das aplicações foliares. E agora vamos para o encerramento do desafio Nutrição Inteligente e Estratégica. E aí eu quero, né, fazer uma reflexão aqui com você, né, se nesses 3 dias de aula, nessas 3 aulas, você conseguiu ter clareza, né, sobre o que precisa ser feito, o que precisa ser ajustado nos manejos aí do teu cultivo de morangos. Você conseguiu, né, ter essa visão geral, que na verdade era essa a minha intenção nas aulas, né, te mostrar uma visão geral do que precisa ser feito no cultivo de morangos para que a gente tenha bons resultados. Né? Se você conseguiu ter essa visão aqui, nessas 3 aulas, você consegue imaginar com o meu acompanhamento técnico completo, né? Por 1 ano, você tendo o meu acompanhamento técnico, você acha que iria melhorar os teus resultados aí no teu cultivo? Com você tendo acesso a todas as aulas organizadas, os manejos passo a passo que você precisa executar, né? Isso na mentoria, falando de manejos nutricionais práticos, e também no SOS Morangueiro, que é o meu curso de controle de pragas e doenças, né? Para você aprender a aplicar os produtos certos, a economizar, né, ainda mais, né? Eu não sei se você tem essa visão de que a gente precisa economizar
na aplicação de produto para sobrar mais lucro, né? Quanto menos produto a gente conseguir aplicar, mais lucro vai para o nosso bolso. Eu quero te dizer que a mentoria Manejos Nutricionais mais SOS Morangueiro estão com as vagas abertas. Se você sentir que é o momento de você ganhar autonomia no seu cultivo, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse meu serviço, que é o meu serviço mais completo hoje, né, para produtores de morangos. E eu quero trazer aqui algumas informações, na verdade, algumas decisões que eu tomei, tá? Não é jogadinha de marketing, né? Porque às vezes é aquela jogada de marketing para o produtor, né? Ou para o cliente, no caso de qualquer venda, né? Ficar com medo, ai meu Deus. Não, isso aqui não é jogada de marketing. São decisões que eu tomei por causa de projetos pessoais realmente que eu tenho em mente. Claro, alguns projetos profissionais que eu vou divulgando, né, no restante do ano no meu perfil do Instagram, mas vários projetos pessoais, principalmente, várias decisões pessoais. Então, por esse motivo que eu tomei essas decisões que eu vou falar agora. Né? Esse valor da mentoria, né, o valor atual da mentoria, é o valor antigo, quando era só mentoria. Nem existia o SOS Morangueiro na primeira turma da mentoria, depois que as aulas são gravadas, né? Já era esse valor. Então, essa é a última vez que a mentoria mais o SOS vai estar por esse valor. Na verdade, por ser o valor antigo da mentoria, o SOS acaba indo de presente, né? Porque depois, quando eu terminar de gravar todas as aulas do SOS, eu vou vender o SOS separado também, vai ser outro valor, tá? Então, essa é a última vez essa última turma que vai ser esse valor da mentoria. E essa é a última vez também que o acompanhamento vai ser por 1 ano. Das próximas turmas, nas próximas vezes que eu for abrir vaga, vai ser acompanhamento de 6 meses apenas, tá? E dessa vez, tá, já valendo para essa vez, e das próximas turmas também, as vagas serão limitadas. Por quê? Por mais que seja um acompanhamento ali na comunidade, eu já vou falar mais sobre isso, mas demanda tempo, né? Então, eu acabo tendo que várias e várias vezes do meu dia parar, né, e fazer os acompanhamentos técnicos ali na comunidade. E se eu coloco muitos produtores dentro da comunidade, acaba que quanto mais produtor tem ali, mais demanda. E por causa desses projetos pessoais, o meu tempo vai acabar diminuindo, né? Então eu preciso pensar nisso. Então as vagas, a partir de agora, toda vez que eu abrir turma para mentoria, vai ser limitada. E mais uma vez, então, só seguindo o texto, né? São por decisões pessoais e não é jogadinha de marketing. Eu tô falando sério. E por mais que eu tô dando risada, eu tenho essa mania de ficar dando risada, às vezes eu tô até dando a aula e dou umas risadas assim, nem tem graça, né, no momento. Mas enfim, eu sou uma personalidade aqui, eu sou uma pessoa que eu sou muito risonha, eu fico dando risada, às vezes hoje eu não falo alguma coisa, e ele fala, nem tem graça, e eu tô dando risada. Mas enfim, então aqui são algumas informações importantes, né, sobre a mentoria. E agora eu quero trazer aqui os conteúdos que você vai encontrar nos pilares da mentoria. No pilar 1 estão os fundamentos, né? Esses fundamentos teóricos são essenciais para que a gente consiga, né, entender como a planta funciona para depois colocar em prática, né, os manejos nutricionais práticos, né, do dia a dia. Então, no pilar 1, eu falo sobre os nutrientes, né, o que é um nutriente, quais são os nutrientes, elementos benéficos,
né, que existem ali, por exemplo, o silício, né, que é um elemento benéfico, que não é um nutriente, mas quando a gente aplica nas plantas, acaba, né, causando benefícios, como o nome já diz, quais são os nutrientes tóxicos, né, em relação ali aos elementos minerais realmente. Aí eu falo sobre o processo de fotossíntese, como que o processo de fotossíntese ocorre, quais são os fatores determinantes, condições climáticas e também como ocorre a absorção dos nutrientes. Isso aqui são aulas mais teóricas, mas é necessário, né, que você tenha esse embasamento para depois compreender, né, como a planta funciona e executar os manejos nutricionais. Pilar 2. Fases de desenvolvimento das plantas. Como eu falei lá na aula 2, acho que é na aula 2 ou na aula 1, que eu trago imagens aqui, né, mostrando como que é uma planta em fase vegetativa 1, vegetativa 2, né, para que você, na prática, consiga identificar realmente. Pilar 3, ferramentas e formulações. Ferramentas necessárias que você vai precisar, né, ter ali para executar os manejos nutricionais, quais são os adubos necessários e as formulações de adubação. Existe uma formulação de adubação para cada fase de desenvolvimento das plantas, né, e essas formulações estão aqui disponíveis no Pilar 3. Pelo acompanhamento da comunidade, se em algum momento você já está um período usando reprodutiva 2, por exemplo, as condições climáticas estão, de certa forma, que estão influenciando ali na formulação de adubação. Você fez uma análise foliar e acabou que deu ali algum excesso, né, algum desequilíbrio nutricional. Eu ajusto a formulação de adubação e envio para você uma formulação personalizada. Independente do caso, né? Quando a gente avalia ali pela comunidade o que está acontecendo no teu cultivo, se for necessário reajustar a formulação, eu faço isso e te envio uma nova formulação. Tá? Mas aí você vai entender ali nas aulas como que funciona. É aqui no Pilar 3 também que está toda a questão de como que você vai fazer a solução concentrada com os sais, né? Lembra que na aula passada eu falei que você trabalha com uma solução líquida, né, para fazer a fertirrigação? Então você faz a solução concentrada com os sais e trabalha com a solução líquida. Aqui está, né, detalhadamente como você precisa fazer. Então você não precisa se preocupar, mas eu não sei. Tá tudo o que você precisa saber está nas aulas, tá? Pilar 4, manejos nutricionais e metodologias. Então aqui a gente tem metodologia do extrator, metodologia de umidade do substrato, toda a questão dos manejos nutricionais práticos, olhando para as cultivares, para cada cultivar. Então você vai encontrar aula para San Andreas, para Albion, para Monterrey, para Florida Built, né, para as 4 cultivares ali que são mais cultivadas, né, no Brasil atualmente. E falamos também, uma aula muito importante é a metodologia de indução de flores. Né? Em plantas bem nutridas, fazemos a metodologia de indução de flores e aí conseguimos programar as floradas. Claro que isso não é uma coisa, né, mecânica, porque estamos falando da natureza, mas a metodologia de indução de flores auxilia muito para que a gente tenha uma produção mais constante. E aí, pilar 5, que estão as aplicações foliares. Aplicações foliares com os fertilizantes, aplicação foliar com silício e também ali aminoácidos no gotejamento, que é uma suplementação, e preventivo contra geadas para produtores que estão em regiões que dá geada. E em relação a bônus, a imersão manejos nutricionais práticos está como bônus, já está lá na plataforma. E todas as aulas que forem entrando nesse 1 ano, né, você tem acesso por 1 ano, né, às aulas gravadas e também ao acompanhamento, né, nessa última vez, né, como eu comentei ali. Então, por 1 ano você tem acesso ali para assistir as aulas na plataforma e também o acompanhamento. Todas as novas aulas que entrarem nesse 1 ano, você vai ter acesso.
Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo de colocar, que é o conteúdo do SOS Morangueiro. Todas as pragas e doenças, todas as principais pragas e doenças na cultura do morangueiro. Identificação, monitoramento e controle das principais pragas na cultura do morangueiro. Pragas e doenças. Tá? Eu vou deixar uma página aqui embaixo na descrição dessa aula em que você vai poder clicar, né? É um site que está detalhadamente ali o conteúdo da mentoria e também do SOS. Como eu comentei com você, o SOS está junto, unificado com a mentoria hoje, porque eu estou gravando as aulas. Já tem várias e várias aulas lá que você pode assistir, controle dos ácaros, controle preventivo de doença, controle de drosófila. Tem várias aulas disponíveis já, mas eu tô colocando as aulas, né? Então, eu acabei, até peço desculpas, acabei esquecendo de colocar. Mas nessa página que eu vou deixar o link aqui, você consegue ver ali todo o conteúdo que você encontra, que você vai ter acesso ali dentro do SOS Morangueiro. 1 ano de acompanhamento, então ao longo desse ano você vai ter acesso a mim pela comunidade, né, para acompanhar o teu cultivo e observando as fases de desenvolvimento. Nesse caso, por exemplo, você acabou de plantar e precisar que eu te auxilie ali a identificar o momento correto de ir mudando as formulações, você me envia as fotos na comunidade e eu vou te acompanhando, vou te ajudando. Tá? É realmente um acompanhamento. E você tem todas as aulas que você precisa, tanto para os manejos nutricionais práticos, como para os controles de pragas e doenças. As aulas estão gravadas e são aulas direto ao ponto, né? E eu estou falando com o produtor de morangos. A minha mentoria é exclusivamente para produtores de morangos. E aí, na comunidade aqui, essas observações é muito importante de eu fazer. Então, na comunidade, a comunidade é um grupo no WhatsApp e é para acompanhamento dos manejos nutricionais, né, práticos ali e dos controles. Mas é necessário que você assista às aulas, né? Se você, por exemplo, tiver com um problema lá de ataque de ácaro, e você não assistiu às aulas, a minha primeira recomendação para você vai ser para você assistir às aulas da plataforma. Ah, Dani, eu já tô com os adubos aqui, como que eu faço agora a solução concentrada? Você vai assistir às aulas, né? A comunidade é um acompanhamento. Você precisa entrar na mentoria consciente que você vai precisar se dedicar e assistir às aulas, tá? É muito importante que você tenha essa compreensão, né? É diferente, por exemplo, na consultoria técnica, eu passava as recomendações, mas aqui não é uma consultoria técnica, é uma mentoria, né? É um acompanhamento. Combinado? Então, voltando na questão da comunidade, você precisa assistir às aulas, você vai tirar dúvidas práticas ali na comunidade, você tem acesso imediato, assim que você se inscreve na mentoria, a gente já te adiciona, né, no grupo, e no grupo também tem regras. Você já vai ver lá na descrição, né, o link para você acessar as regras, porque precisa ter regras, né? Quando não tem regras, acaba virando uma verdadeira festa. Então, né, não dá, você vai precisar seguir as regras ali, né, da comunidade. Não são regras rígidas, né? Tem algum, por exemplo, você não pode ficar gravando áudio o tempo inteiro ali na comunidade, porque os outros produtores, né, precisam acompanhar o que você está abordando, né, para que o conhecimento vá para todo mundo. É nesse sentido, não é nada, não são regras rígidas. E aí, em relação ao investimento, qual é o investimento na mentoria mais SOS hoje? 12 vezes de R$ 250,70, que você pode fazer no cartão de crédito, né? Em 12 vezes é no cartão de crédito, ou você pode parcelar em 6 vezes no boleto também. Aí você fala com a Amanda da minha equipe e ela vai pedir teus dados, né, e vai fazer o boleto ali com o contrato para você. 12 vezes de 250 no cartão de crédito, 6 vezes no boleto, aí a Amanda vai te passar os valores, ou você pode também fazer um pagamento à vista, né, de 2.500 à vista daí.
Ressalto, vagas limitadas, né? Eu não vou fazer uma turma muito grande porque eu preciso dar atenção, né, para todos os produtores que estão ali na comunidade. E aí pode te vir um pensamento: ah, Dani, mas é um investimento muito alto. Eu gosto sempre de usar esse exemplo. Quantas bandejas de morangos você precisa vender por mês para obter R$ 250? Pouquíssimas, né? A não ser que você esteja numa região que o morango seja muito barato. Mas na maioria das regiões, né, para quase todos os produtores que já são meus clientes, né, tanto na consultoria como na mentoria, R$ 250 a gente consegue em uma parte da colheita. Claro, vai depender, né, da quantidade de plantas, mas eu falo aqui na estufa experimental que eu tinha 1.500 plantas, né? Então, a gente precisa levar em consideração, sabendo que o investimento precisa sair do teu morango e a conta mais fácil de você fazer é essa, né? Quantas bandejas eu preciso vender para pagar esse investimento? Mas sabendo que um conhecimento igual a esse que você adquire na mentoria mais SOS é um conhecimento que você vai levar para sempre como produtor de morangos. Enquanto você produzir morangos, você vai utilizar esse conhecimento. Você vai fazer um investimento único e vai levar esse conhecimento para sempre. Então, como eu falei anteriormente, se você sente que é o momento de você ganhar autonomia no teu cultivo, de saber exatamente os manejos que devem ser realizados, o porquê que você executa, né, os manejos, e diminuir o teu custo com o produto, né, colocar mais lucro no teu bolso, você será muito bem-vindo. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link da página do site em que está todas as informações da mentoria. É só você clicar, né, para você conseguir ver ali mais informações. Se você tiver alguma dúvida, você pode clicar também, eu vou deixar o contato da Amanda, da minha equipe, né? Você pode sanar todas as dúvidas com ela e também é com a Amanda que você vai fazer a tua inscrição. Então, ali no site, você vai até embaixo e vai ter um botão, né, fazer a inscrição. Você vai clicar ali e vai falar com a Amanda. Mesma coisa se você clicar nesse link do contato direto com a Amanda, né, vai ser o mesmo WhatsApp, tá? Você precisa falar com a Amanda. Tem dúvida ou quero fazer a minha inscrição, você vai falar com a Amanda. E mais uma vez eu quero saber o que você achou dessa aula. Você já sabia que são esses os manejos nutricionais práticos que o produtor precisa dominar? Você executa esses manejos da forma que eu falei aí no teu cultivo de morangos? Me conta nos comentários o que você achou da aula, o que você achou do conteúdo. E agora, já que é a última aula do desafio, né, o que você achou desse desafio? Né, conseguiu o objetivo central do desafio, né, que era de despertar aí para a importância de nutrir as plantas de forma eficiente, né? Eu consegui fazer isso, né? Me conta nos comentários. E eu quero agradecer, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela tua atenção até aqui, né? E até uma próxima aula. Aliás, te espero lá dentro da mentoria, tá? Pra gente dar esse próximo passo aí no teu cultivo. Te espero lá dentro da mentoria. Até mais. Tchau, tchau.